Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Algo que eu vou falar nesta manhã, dá um joinha, dá um like, tá? Não basta só curtir, não basta só assistir. Você tem uma setazinha aí que você tem que dar um like, seja em todas as plataformas, para que a plataforma entenda que você ou gostou ou não gostou, não tem problema não. Vai ter um like, tem um outro like, isso importa. E deixa comentário, tanto bom ou ruim, não tem importância, beleza? Porque a gente cresce mais aprendendo na Bíblia. Mas eu quero falar de salvação, algo bem complexo que quase todo crente não entende. Líder não entende. Porque não entende. Aí eu vou por que não entende? Porque quando se pergunta para essas pessoas se elas são salvas, ela diz assim: será? Quando ele vir no arrebatamento, a gente irá com ele, porque será quando ele retornar para buscar a sua igreja. Não é assim? Então, falar de salvação dá uma confusão. Falar de salvação, porque eles não conseguem entender. Eu acredito que 1% dos crentes sabe o que é. Agora, os desviados sabem o que é salvação, tá? Por isso que eu aconselho você, desviado, permaneça acreditando que a salvação foi salvo. Não será. Então, é o complexo. Mas vamos para aqui para a Bíblia, que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia responde cada tempo. Olha que coisa interessante. Tem 3 livros que eu quero passar para vocês. 2, aliás. Três escritas. Vamos para cá. O livro de Mateus. Rapidinho, tá? Vai para a Bíblia. Salvação. Salvo. Não será. Não é como... Vamos para cá. Salvação. Salvação. Por isso que eles não conseguem explicar isso aqui e nem falar. Vamos para cá. Mateus escreve aqui no capítulo 1, no versículo 21. Não está sendo isolado, tá? Não está sendo isolado. O assunto aqui é o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, tá? Mas eu vou para o versículo 21 que diz assim: ela dará a luz e lhe porás o nome de Jesus, vírgula, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Primeiro ponto aqui. Aí aqui sim, aqui os crentes estão corretos em pregar que Jesus virá para salvá-los. Porque aí Jesus ainda vai vir para salvar essa classe. Porque o verbo aqui, quando foi escrito, Jesus não tinha nascido, não tinha vindo ainda. Era só um feto na barriga da mulher. Será salvo. Beleza? Então, por isso que quando vocês estão nos lugares de vocês aí, nos cemitérios, você será salvo, né? Deixa eu provar aqui, mais uma vez, que Jesus veio, julgou Israel e salvou aqueles que havia lá na antiga aliança, que por fé foram salvos, sepulcros foram abertos. Mas eu não vou citar isso aqui, eu vou provar que a salvação Jesus realizou. Ele veio e salvou. Por quê, irmão? Por quê? Porque ele salvou. Por que ele salvou? Porque o Senhor diz isso, que as Escrituras diz que ele salvará. E ele veio à terra. João, nosso irmão também na fé, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a salvação
não depende de algo humano. Nunca vai depender a salvação. Porque a salvação não é obras. Não é bode sendo morto e sangue aspergido no altar e Deus recebendo a adoração. Não. Na nova aliança é diferente. Na nova aliança, Deus não recebe a sua adoração. Na nova aliança, é Deus que vem até você e adora junto dentro desse templo aqui. É Ele que vem. Porque você foi salvo. Você passou agora de ser criatura, irmão de Adão, e agora passou a ser irmão de Jesus através do sacrifício. Então, essa aliança aqui de salvação não é humana. Jesus não é carne pecadora. Jesus veio do alto, tá aqui, desde o princípio. Agora, deixa entender mais ainda que eu vou explicar por que vocês não pregam Jesus como salvação. Vocês pregam que vocês serão salvos e não salvos. Não é assim? Mas graças a Deus que os desviados estão entendendo tudo. Vamos para Hebreu aqui. Hebreu diz assim. Isso é esse escritor, não sei. Ele tem um conhecimento bem grande da liturgia, de todo o esquema judaico, de toda a lei mosaica, ele tinha o conhecimento. Aí ele começa aqui no versículo, capítulo 7 aos Hebreus, não é a igreja de Hebreu, é aos Hebreus, versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Essa ordem de Melquisedeque não é isso aqui não, tá? Como eles ensinam essa ordem de Melquisedeque aqui, é porque Melquisedeque, o rei de Salém, segundo os historiadores, segundo a Bíblia, não teve nem começo e nem teve fim. Não é porque ele recebeu isso aqui, não. Ou porque ele tinha autoridade. Não. É porque os historiadores contam que ele nem teve mãe e nem teve pai. Assim é Jesus. Porque a mulher disse, a mãe de Jesus chega no templo, Jesus disse, oxê, quem sois tu? Tu não sabe não que eu tenho que fazer a vontade de meu pai? Oxê, e José não estava ali? E a mãe dele não estava ali? Por que ele trouxe esse desrespeito todinho? Porque ela entendia, e José entendeu que ele não era terreno. Ele tinha um propósito, e veio para um propósito, porque era do céu. Tinha que retornar no céu e fazer a vontade do céu. Vamos para cá. Então, é essa linhagem que o escritor aqui está decorrendo. Que Jesus não teve começo e nem fim. Por que não teve nem começo, por que fim? Porque João diz, desde o princípio ele já era. Sempre esteve lá. Vamos para cá, para a gente concluir. Estou falando de salvação, tá? O sacerdote perfeito. Avante, e outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quanto se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Parou aqui. Mudança de lei. O que significa dizer? Que no Antigo Testamento havia leis para apontar o pecado. Leis que apontavam o pecado. Quando Jesus veio, esse sacerdote veio. Mateus 28. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Isso é a lei de Jesus. Isso é a ordenança de Jesus. E a ele. Porque ele é o sacerdócio perfeito. Não há outro sacerdócio. Tem muitos por aí, nos púlpitos. Se consideraram, tem deles aí que se consideraram até Jesus. E o que eu acho interessante é que esse povo ainda busca esses homens.
busca esses lugares, acha que nesses lugares Jesus está, Deus está. Aí a própria Bíblia diz: Deus não habita nestes lugares. Deus não compactua com o pecado. Já ouviram essa expressão na Bíblia? Deus não faz aliança com o pecador. Deus faz aliança com o pecador que se arrepende e deixa as práticas. Aí obtém a salvação. Porque aí ele consegue entender a realização ou aquilo que Jesus realizou para ele obter a salvação. Forte abraço. Não acredite nesses que anda dizendo que você tem que passar por uma peneira para ser salvo. Você tem que ir para ala B, ala C, ala A, ala T, ala... Não acreditem nisso, não. A Bíblia só apresenta Jesus como Jesus em carne e agora como sacerdote após morto. Jesus em carne e agora a Bíblia apresenta Jesus como sacerdote. Foi até a presença de Deus. Ele levou todos. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que ainda acreditam nos homens de gravata, de ambiente. Fazer o quê, né? Forte abraço. Lê as Escrituras.